Eu tive um sonho, ele se repetiu. Eu participei de uma reunião. Eu fui levado em espírito em um lugar bem amplo. E eu vi 2 ou 3 como dossiês. E centenas de milhares de papéis. Classifiquem essa live como uma live da decisão. Irá assustar muita gente pelos fatos e acontecimentos que vão acontecer. Eu vi como se 3 ministros da Suprema Corte pedissem a aposentadoria. Haja coração, preparem. Isso vai acontecer, gente. Vai ser tanta matéria que vão ter que escolher qual é a matéria mais importante. A gente tem agora o ministro Luiz Roberto Barroso se despedindo do Supremo Tribunal Federal, falando sobre aposentadoria, ali bastante emocionado. Vamos acompanhar. Barroso arregou. Nós tivemos aí a nossa primeira queda, né? A primeira derrubada do STF, aquele que ficou conhecido por dizer que a Venezuela era uma ditadura de direita, que perdeu o Mané, venceu o bolsonarismo. O Barroso, o grande iluminado do STF, arregou, tá com medo da Magnitsky e acha que saindo do STF, ela não vai alcançá-lo. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E o Senhor dizia, vem e vê, Reginaldo. E relata nas tuas lives o que você vai ver dessa reunião. E a reunião acontecia com o anjo de Deus superior, aquele que assiste diante de Deus, com mais outros anjos. E foi me ouvido algumas frases e palavras que diziam nessa reunião espiritual. A hora definitivamente do impacto chegou, não há como retroceder. E os anjos de Deus vinham lutar. O número de anjos de Deus eram dezenas de vezes maior do que os anjos malignos, do que anjos das trevas. A ponto que os anjos das trevas ficavam ecoados, acuados, e não tinha como se defender. Classifiquem essa live 03. Classifiquem essa live como uma live da decisão. E o anjo dizia o seguinte para mim: o que está sendo mostrado a você irá assustar muita gente pelos fatos e acontecimentos que vão acontecer. Irá chamar a atenção de muitas pessoas que irão ver. Eu vi nessa reunião, e nesse sonho, era um sonho real demais. Real demais. Eu até creio que eu já nasci para contar os sonhos em forma de visões e revelações. São sonhos que Deus me dá. E aí eu já, sabe, eu tenho tanta fé, porque não tenho nem dúvida do que eu falo. Gravem em 603 e do território nacional brasileiro. Gravem isso. Eu digo assim, Senhor, isso aqui é sem nexo, eu dizia a Deus. Aí o Senhor dizia assim, é o que, Reginaldo? Eu digo, opa, o Senhor agora falou um pouquinho assim, com uma voz diferente. Eu digo, não, Senhor, porque é meio sem lógica. E eu preciso de lógica para trabalhar, Reginaldo? Aí eu digo, não, Senhor, não precisa. Apenas conta o que você vê nessa reunião espiritual. Eu via o mês junho até junho, não tem nada a ver, não mistura as datas, né? Até o mês de junho de 2026, eu vi como se 3 ministros
da Suprema Corte pedissem a aposentadoria. Eu vi como 3 ministros, um sonho, foi real sonho, tá? Era isso que eu tinha dito para Deus? E Senhor, mas é sem nexo. Aí o senhor de Reginaldo, aí eu voltei atrás, porque vi Deus engrossando a voz. Não, Senhor, é porque não tem lógica. Aí o Senhor me perguntava, Reginaldo, nesse sonho espiritual, eu preciso de lógica para fazer o sobrenatural acontecer? Eu digo, não, Senhor, o Senhor não precisa de lógica. Conta. Mas nunca você pediu para que Jair Messias Bolsonaro assistisse às suas lives. E a live que foi aqui citada. Porque Deus vai dar um decreto para ele. E esse decreto já tem 1 ano. Mesmo sem saber o que eu já tenho. Alguém botou assim, é porque ele é teimoso. Se ele teimar com Deus, não vai dar para concorrer, não. Por isso que ele tinha que assistir algumas lives que aconteceram, foi dito antes de falar e aconteceu, para que ele pudesse, não. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo cheio de mau caráter, cheio de pessoas impostores. Eu sei disso. Por que que... Ah, tá bom. São 22h37 do dia 29 de 5 de 2025. 22h37 do dia 29 de 5 de 2025. E aí eu vi pessoas, 3 ministros, pedindo aposentadoria até o mês de junho de 2026. Quando eu disse para Deus que era meio sem nexo, no sonho, aí Deus disse, eu preciso de lógica para trabalhar, Reginaldo. Eu digo, não. Não preciso. Porque eu dizia assim, Senhor, mas não é tempo da aposentadoria deles. Não é tempo da aposentadoria deles. Não é tempo. Ao senhor Reginaldo, mais uma vez eu vou te dizer, eu ajo dentro do tempo e fora de tempo. A ti só cabe contar o sonho. Um eu vi, que era Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, e o outro eu não me lembro quem era. Ficou meio que embaçado. E eu perguntei a Deus, era como se tivesse assim, alguma coisa impedindo. É um sonho, eu sempre venho relatar sonho, eu estou relatando mais um. Estou dando tempo, junho de 2026. Até lá, e eu dizia para Deus o seguinte, gente, e eu tomei uma bronca muito grande. Eu tomei bem umas 3 broncas, ou mais. Eu dizia para Deus assim, Senhor, nem é tempo. Aí a outra bronca que eu tomei foi o seguinte, eu disse assim, mas não há condições de 3 de uma vez, em pouco tempo, né, em 1 ano, pedir 3 pessoas, 3 ministros, 3 aposentadorias. Entendeu? E eu dizia isso. Agora, eu estou falando da aposentadoria que eu sonhei de ministro da corte. Foi isso? Até lá. Até lá é um limite que não pode passar. Quando se dá uma data, não quer dizer que é até aquela data. Pode ser até o final de agosto ou até o final de novembro de 2025. Que um peça aposentadoria, o outro peça. Foi um sonho. E eu estou aqui só relatando o sonho. Mas todos os sonhos que eu venho tendo, depois de 1 mês, 2 meses, acaba que tendo nexo. O que eu acabo relatando no sonho. Barroso arregou. Nós tivemos aí a nossa primeira queda, né? A primeira derrubada do STF, aquele que ficou conhecido por dizer que a Venezuela era uma ditadura de direita, que perdeu o mané, venceu o bolsonarismo. O Barroso, o grande iluminado do STF, arregou, tá com medo da Magnitsky e acha que saindo do STF ela não vai alcançá-lo. Na verdade é que o Barroso não aguenta a pressão e quer ir embora do Brasil. Vai abandonar o Brasil, vai para algum país da Europa, isso aí a gente tem certeza, porque ele não pode ir para os Estados Unidos, nem agora, nem nunca mais. Lembrando, a Magnitsky não tem fronteiras, ela alcança a pessoa onde quer que ela esteja. E aí ele faz um discurso todo triste, chorando, falando que quer aposentar e curtir a vida. Mentira, ele não aguentou a pressão, ele sabe que vai vir para cima dele. É a primeira queda, tá? A primeira batida, né, do STF. E isso abre um risco muito grande para nós, que eu vou te mostrar. Mas primeiro veja a fala aqui, um trecho da fala do Barroso. Devo quase tudo aos meus professores e à educação que recebi. E hoje sou convidado pelas principais universidades do mundo. E falo isso também aqui, não por pretensão ou arrogância,
mas por gratidão. O Brasil me deu tudo o que eu tenho. Ele não pode ir para qualquer faculdade do mundo, né? Estados Unidos ele não pode. Muito além do que sonhei quando tudo começou. Ao longo dos anos, aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável. Fez muita justiça, Mas Barroso. complexo. Cada um com sua individualidade e características pessoais contribui. Bom, aí ele faz um discurso melodramático, dizendo que tá saindo porque quer aposentar, mas a verdade não é essa, tá? A verdade é que ele não aguentou a pressão. Ele sabe que vai vir muito mais de onde veio essas sanções. Ele já não pode mais ir para os Estados Unidos, não pode ir para as faculdades que ele costumava ir para lá, mas pretende continuar indo para a Europa. Até que a Magnitsky alcance, né, as linhas aéreas, as empresas de linhas aéreas, impossibilitando que ele vá para qualquer lugar. Mas uma coisa é certa, ele vai sair do Brasil. Né? Ele sabe que não tem como ele andar no Brasil, porque ele criou uma rejeição muito grande por causa desse apoio à ditadura, né, que ele fez durante esse período. Porém, aí vem o problema. Lula vai convidar uma dessas duas pessoas que eu vou te apresentar agora para ocupar a vaga do Barroso. A primeira opção do Lula, todo mundo fala, é o Pacheco. A segunda opção é o Messias. Pacheco, como presidente do Congresso e presidente do Senado, foi o maior defensor dessa ditadura do Alexandre de Moraes e do Judiciário. Impediu em todos os momentos que eles fossem convocados, que tivesse o impeachment. Ele é um militante do Lula agora. Um perigo muito grande. Esse aqui, famoso Messias, que ia levar o documento para impedir o Lula de ser preso lá atrás no período da Lava Jato, agora advogado-geral da União, que está usando a máquina do Estado para perseguir os opositores do Lula. Né? Esse cara aqui também deveria estar preso. Pois bem, esses dois são as opções amicíssimos do Lula, tanto o Messias quanto o Pacheco. Agora, o Senado é que vai ter que votar. O Senado votou permitindo que o Flávio Dino se tornasse ministro do STF. O que o Flávio Dino fez logo em seguida? Bloqueou as emendas e deixou os senadores a ver navios. Lula vai fazer a mesma coisa. Agora, se o Senado permitir que este cidadão aqui se torne ministro do STF, aí, meu amigo, ano que vem é trocar todos mesmo, não tem salvação. E não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que pertence a todos nós. Lula quer colocar no STF um cara que fala abertamente que qualquer um que discorde do Lula, ou seja, de direita, é fascista. É isso. É isso que eu quero ver o Senado fazer. O que o Senado vai fazer agora? É esse aqui ou é o advogado, mais um advogado do Lula? Hein? Qual será que o Lula vai escolher? O recado é muito claro. Senadores, por tudo quanto é mais sagrado, não permitam que o STF piore ainda mais. Pelo amor de Deus, vocês permitiram Flávio Dino. Flávio Dino chegou lá, já está abrindo investigação contra todos vocês e está bloqueando as emendas. Vocês vão realmente permitir que o Lula coloque uma dessas duas pessoas, aí, meu amigo, é caso perdido mesmo, não tem a menor condição de salvar esse país. E a culpa estará no Senado. Senhor presidente, queridos amigos, prezados colegas, por 12 anos e pouco mais de 3 meses, ocupei o cargo de ministro deste Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos 2 anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi, sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor. Ao longo desse período, enfrentei e superei com dificuldades e perdas pessoais. Nada disso me afastou da missão que havia assumido perante o país e minha consciência de dar o melhor de mim na prestação da justiça. Na presidência do Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, percorri o país literalmente do Oiapoque ao Chuí, em contato com os magistrados e os cidadãos, procurando aproximar o judiciário do povo. Conversei com todos, indígenas e produtores rurais, patrões e empregados, situação e oposição.
não discriminei ninguém. Conheci mais profundamente o país na sua pluralidade e diversidade e vi aumentar o meu amor por essa terra e sua gente. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas, que sequer têm qualquer responsabilidade pela nossa atuação. Gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. Apesar da agressividade e da intolerância que ainda se vê aqui e acolá, reafirmo a minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero, a integridade, a civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas. O radicalismo é inimigo da verdade. A gente na vida deve ter cuidado para não se apaixonar pelas próprias razões. Apesar das dificuldades que ainda não superamos, como a pobreza e a desigualdade, reafirmo também a minha fé no Brasil, o país mais lindo do mundo, da Amazônia ao Pampa, do Cerrado à Mata Atlântica, das praias e montanhas às quedas d'água. E parodiando Pablo Neruda, 1000 vezes tivera que nascer e eu queria nascer aqui. 1000 vezes tivera que morrer e eu queria. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.